Doutor João, quais os conselhos o senhor daria para esses jovens advogados que estão iniciando, se o senhor, e que querem ingressar na carreira na área criminal, querem desnudar o direito processual penal, o direito penal? Qual o conselho, qual a dica que o senhor daria a eles? Eu vou dizer uma coisa que pode parecer assim estranha aos ouvidos, e eu digo sempre: comece começando. Comece começando. De preferência, porque isso aconteceu comigo, certo? Reúna 2 ou 3 colegas de faculdade, amigos, e comece a quebrar a cabeça, certo? Eu sou contra, por exemplo, o advogado novo procurar se atrelar ao escritório grande. Eu sou contra isso, certo? Alguém pode achar até isso mais fácil, mas eu diria que a longo prazo é melhor você começar sozinho com gente que não sabe nada também como você, certo? Porque eu comecei assim, certo? A gente quebrando a cabeça. Eu com mais 2 colegas de turma da faculdade, nós alugamos uma sala lá no edifício, uma pracinha ali do Diário, edifício Brasilar, lá em cima. Compramos os móveis velhos ali na Rua da Conceição, um ar-condicionado que não funcionava, nunca funcionou. Isso depois que passa é engraçado, mas na hora que a gente está vivenciando não tem nada engraçado. Nesse calor de Recife. Nesse calor do Recife. Não aparecia nada, certo? Começou a aparecer cheque sem fundo para cobrar de 10 anos atrás, entendeu? E não tinha nada, certo? Uma secretária que nós contratamos lá, ela passava o dia todinho dormindo em cima de um birozinho, e um dia ela foi embora, e aí nós abrimos a gaveta dela, né? Eu abri a gaveta dela. E aí, choque, né, nosso, é que tinha vários desenhos obscenos, entendeu? Ela passava o dia todinho desenhando umas coisas obscenas, negócio com asa, não sei o que e tal. Entendeu? Aproveitando... Ela dava vazão à libido, né, ali o dia todinho. Doutor, Porque não tinha o que fazer. Entendeu? Aproveitando que Então, continuando, né? Isso é importante porque muita gente querendo saber essa coisa de iniciar, não é? Aí eu digo sempre, comece assim, com 2 ou 3 colegas, certo? No início vai ficar um olhando para a cara do outro, sem fazer nada, certo? Mas se você persistir, as coisas vão acontecendo aos poucos, certo? E uma coisa que eu acho básica e fundamental nunca engane ninguém, porque você pode até perder hoje, mas a longo prazo você vai ter muito resultado com isso, porque não existe um patrimônio maior para o advogado do que a credibilidade. Aliás, em tudo na vida, e eu diria que mais ainda na advocacia, porque no geral, vocês sabem aqui que advogado não tem boa fama, no geral, né? Todo advogado é desonesto aí na visão do povo, né? O médico, você vai e paga uma consulta, né, adiantado. O cara que vai para o advogado, ele não diz isso: o advogado me comeu tanto, né? É a expressão popular. Então, cultive a credibilidade, que você só ganha com o tempo, certo? Você tem que ir fazendo aos poucos e não enganando ninguém, não prometendo que não depende de você, porque você não pode prometer resultado. Você pode prometer o seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação, mas resultado você não pode prometer. Eu já perdi muito cliente porque chega aqui: doutor, o senhor garante que eu vou ser absolvido? Eu digo não. Mas doutor fulano me disse que me absolve. Eu digo: então procure o doutor fulano. Pronto. Aí depois ele se decepciona com o doutor fulano e volta e vai ver, e aconteceu isso muito, e diz: olha, a única pessoa que não me enganou foi João Olímpio, porque os outros todos me enganaram. Doutor João Olímpio, ao longo aproveitando a deixa, ao longo desses anos, a gente sabe que a advocacia criminal, ela
envolve uma série de riscos. O senhor teve algum fato concreto, alguma ameaça? Não. Alguma coisa dessa natureza? Ou foi sempre uma atividade tranquila? Olha, eu nunca tive nenhum problema, certo? Nunca recebi nenhum tipo de ameaça, certo? Porque também eu sei qual é o limite, certo? Eu não advogo para certas coisas, certo? Eu tenho hoje, principalmente, uma advocacia, de certa forma, seletiva. E aí não quer dizer que essa seletividade não quer dizer classe social, não, certo? Eu advogo para pessoas humildes, inclusive gratuitamente, porque se eu ver que a pessoa realmente não tem condições, eu faço, como já fiz várias vezes, certo? Então a minha seletividade não é por classe social. Se chegar, por exemplo, um camarada aqui, não é porque não sei o que, negócio de comando, disso, daquilo, eu digo, não, amigo, aí não é comigo não, certo? Então eu nunca tive nenhum tipo de problema, porque nunca prometi fazer, nunca prometi soltar, nunca recebi honorário de alguém para depois desaparecer, como tem gente fazendo isso por aí. Então esses sim, esses correm risco, mas fora disso não. Doutor João Olímpio, ao longo desses vários anos de militância, o senhor deve, e de plenário de júri, o senhor deve ter travado embates históricos. Eu pergunto ao senhor, quais os promotores, ao longo desse tempo, que o senhor se deparou, que atuaram de maneira mais brilhante no tribunal do júri? Agora é o outro lado que nós temos que reconhecer. Eu convivi com vários promotores, né, no júri. Figuras excepcionalíssimas, figuras humanas muito, muito, muito boas. Quando eu era da defensoria do júri, o promotor da segunda vara do júri era o Dr. Nelson Souto, certo? Grande figura humana, mas um promotor ferrenho, né? Cumprindo o seu mistério, certo? O Dr. Nelson se aposentou e depois eu perdi o contato com o Dr. Nelson. Passei um tempo também com o Dr. Avelar Caribé, certo? Que também depois se aposentou e foi cuidar de outras atividades privadas. Também uma excelente figura humana. Convivi muito no júri com o Dr. Ricardo Lapenda, certo? Que hoje em dia, inclusive, é procurador de justiça. Foi advogado durante um bom tempo lá no Tribunal do Júri do Recife. Também uma figura humana espetacular, certo? Enfim, foram vários e aí me perdoe não nomear a todos, porque realmente fica difícil. Nós sabemos que quando o senhor começou a militar, não tinha essa internet, não tinha tanta notícia, mas tinha os grandes tribunos na área do direito. Em quais o senhor procurava se espelhar? Quais os advogados que o senhor usou como parâmetro? Olha, na época que eu era ainda estudante de Direito, eu fui aluno na Faculdade de Direito do Recife, eu me formei na Federal, eu fui aluno do professor Rui Antunes, certo? Que era professor e advogado criminal, né? Então, uma das referências que eu tive de professor e de advogado foi o professor Rui Antunes. E fora disso, por exemplo, na época, os advogados que mais apareciam no Recife, na área criminal, eram Boris Trindade, que hoje é meu amigo particular, grande figura, grande advogado, e Dr. Braulio Lacerda, também grande figura. Eram Boris Trindade e Braulio Lacerda. O Braulio, todos dois hoje, né, estão vivos, continuam advogando. Curiosamente, tanto o Boris como o Braulio tiveram filhos que foram meus alunos na Universidade Católica. Essa é uma curiosidade. Enfim, eram figuras que viviam muito no júri do Recife e eu, como estudante, assisti muitos júris, tanto de um como de outro. Doutor João Olímpio, agora um pouquinho de polêmica. Vamos lá. Livro de Gênesis.
Caim matou Abel, ceifou a vida de Abel. O senhor defenderia Caim? Olha, sim, sim. Todo réu, ele obrigatoriamente, ele tem que ter defesa. Você tocou num ponto muito importante aí agora, pelo seguinte, muita gente, e eu acho que todos aqui já devem ter ouvido, quando ocorre um crime assim de grande repercussão social, um crime assim que choca o sentimento da coletividade, as pessoas do povo afirmam, né, faz um comentário, diz, puxa, ainda parece advogado para defender um elemento desse. Né? Isso aí você deve ter ouvido várias vezes. Mas isso é uma coisa, uma grande desinformação. Porque a defesa ela é obrigatória. O direito de defesa não pertence ao réu. O réu não tem o direito de dizer, doutor, eu não quero defesa, me condene logo, me bote na cadeia direto. Esse direito não é dele. Esse direito é difuso. Certo? Então a defesa ela é obrigatória. Se não for João, vai ter que ser Maria, vai ter que ser Antônio, vai ter que ser Margarida. Certo? A própria lei processual, a Constituição Federal estabelece como um dos seus postulados o contraditório, né, tem que ter defesa, com todos os recursos a ela inerentes. E o Código de Processo Penal, artigo 261 ou 263, diz que todo réu, ainda que ausente ou foragido, será processado e julgado, não será processado e julgado sem defensor. Verdade. Então, o contraditório, a defesa, ela é obrigatória. Até para que se faça justiça, tem que ter um advogado de defesa. Doutor, é assim que o senhor responde quando costumam dizer assim, porque nós criminalistas somos meio que estigmatizados. Quando pergunta assim, como é que o senhor defende um matador? Como é que o senhor defende um cara desses? Sempre essa resposta que a defesa é fundamental. Olha, a defesa, primeiro, ela é obrigatória. Depois, nós temos a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, não é? A lei das leis, que ela diz que todo réu ele é inocente até que haja contra si sentença condenatória transitada em julgado. É o princípio da presunção de inocência. Não é a lei ordinária, é a Constituição Federal. Né? E o povo que não cumprir a Constituição, eu diria que ele se desarruma totalmente. Certo? O Brasil, uma das razões pelas quais nós vivemos ainda esse período de desorganização total é a falta de obediência dos postulados constitucionais. Certo? O senhor diria que a prisão em segunda instância contraria esse postulado? Olha, na visão do senhor enquanto jurista, enquanto acadêmico? Nos termos do que a Constituição ela está posta, eu diria toda convicção que sim. Certo? Por quê? Porque a Constituição ela diz claramente, não é uma coisa que você interprete. Bom, estão interpretando aí de outra forma, mas ela é de uma clareza de doer nos olhos. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Pronto. Então, se quer prender em segundo grau, que se altere a Constituição, certo? Para que, então, possa realmente se ter um outro entendimento fora do texto constitucional, ou melhor, com um novo texto constitucional. Então, esse projeto que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, traz aí, querendo inclusive a prisão após o julgamento em plenário do júri, porque diz que é um órgão colegiado, também vai de encontro aos postulados constitucionais. Olha, nos termos que está previsto na Constituição, hoje, eu diria que sim. Eu diria que é uma agressão ao postulado constitucional.